Imagine viver numa cidade que tinha o tamanho de 4 campos de futebol. E nesse espaço, cerca de 300 prédios, vivendo em torno de 50 mil pessoas. Certamente um lugar como esse tinha muitos problemas, mas também tinha um certo modo comunitário muito específico, de se viver por aqui. Contaremos um pouco então sobre a história da Cidade Murada, que era uma cidade dentro de Hong Kong, que é parte não só da história de Hong Kong, mas também da China. No episódio passado, fizemos um amplo passeio pela cidade e pela história de Hong Kong, considerando a ilha de Hong Kong e a parte continental, conhecida como Kowloon. Descobrimos uma cidade realmente vibrante, densamente povoada, com uma história marcada por tensões e com paisagens e cultura muitíssimo singulares. E assim falamos de uma Hong Kong por essência histórica, mas também da cidade global e moderna que emerge no correr do século XX, marcada pelos seus grandes prédios e empreendimentos, pelo caos e tensões políticas em sua relação com Pequim. Agora é chegada a hora de explorar um capítulo especial dessa história. Estamos indo agora para um parque em Kowloon, onde ficava a Cidade Murada, conhecida como a favela vertical mais populosa do mundo. Chegamos na região da Cidade Murada de Kowloon, depois de 2 baldeações de metrô a partir de onde a gente estava, Vamos conhecer um pouquinho aqui do local antes da gente chegar no parque. Inaugurado oficialmente em dezembro de 1995, o parque ocupa uma área de aproximadamente 31 mil metros quadrados. Em 1842, a ilha de Hong Kong é cedida aos britânicos pela China no Tratado de Nanquim. Então, os britânicos passam a controlar a região. Entretanto, a Cidade Murada acaba ficando como um enclave da China aqui. Seria uma espécie de posto de observação chinês da ocupação britânica na região. Então, Hong Kong não tinha nenhuma autoridade sobre o que acontecia dentro dos muros da cidade. Acontece que a China também acabou não desistindo dessa ideia de ter aqui como um local de observação, E virou uma terra meio que sem lei. Meio não, totalmente sem lei, ou com leis próprias. Tinha um pessoal que mandava aqui dentro. Hong Kong não tinha nenhum tipo de autoridade sobre o que acontecia aqui, e a China, por sua vez, também não fazia nenhum tipo de intervenção. Durante a Segunda Guerra Mundial, os japoneses ocupam a ilha de Hong Kong. Por conta disso, muitas pessoas se refugiaram aqui na Cidade Murada, aumentando a população. Com o fim da guerra, a rendição japonesa, a cidade continuou a crescer e os muros originais já não existiam mais. Entretanto, a Cidade Murada, que já não tinha mais muros, não podia crescer horizontalmente, começou a crescer verticalmente e muitos prédios começaram a ser construídos aqui. No auge havia cerca de 300 prédios, em torno de 14 andares mais ou menos, e eles eram muito coladinhos uns nos outros, e esses prédios foram construídos numa área equivalente a 4 campos de futebol. Então, no auge da ocupação, havia em torno de 50 mil pessoas vivendo aqui na região. Esgoto, água, tudo clandestino, iluminação, muitas pessoas ficavam doentes, não havia ventilação por conta desse amontoado de prédios, além das questões de ser um local totalmente fora da lei, E por ser um local fora da lei, além dos gangsters, do consumo de drogas e dos prostíbulos, havia também aqui produção ilegal de alguns tipos de materiais. Por exemplo, falsificação de objetos de marcas de luxo, comida clandestina que era feita aqui dentro, sem nenhum tipo de fiscalização e vendidos mais baratos para restaurantes de Hong Kong, dentistas e médicos que aprendiam por aqui mesmo o ofício, ou então vinham de fora e não conseguiam passar
passar nas provas para se qualificar aqui no país e vinham atender aqui dentro. Enfim, era uma cidade que tinha todas essas questões ilegais, mas segundo a gente leu, havia também algum senso de comunidade, porque as pessoas estavam muito próximas, literalmente. Essa cidade, né, então, a Murada, acaba que é uma cidade meio sem lei. Nem Hong Kong, nem China intervêm aqui. Então começa a ter um número muito grande de dentistas sem formação, ou dentistas que se formaram em outro lugar e começam a trabalhar ilegalmente aqui porque não tem aquelas provas de certificação para trabalhar no país, enfim, acabam não passando, mas eles ficam nessa região e vão abrindo muitas clínicas dentárias. Lemos uma reportagem da BBC que uma pessoa conta que a família dela tinha uma empregada que morava aqui na cidade Murada e precisou então fazer um tratamento, tinha que arrancar um dente. E aí a pessoa conta que ela foi, quando voltou perguntaram para ela assim: e aí, como é que foi a extração do dente? Ah, não, correu tudo bem. Eles arrancaram o dente errado, depois perceberam isso, arrancaram o certo, mas eu só tive que pagar por um dente. Era isso que acontecia aqui, né? Entre outras coisas. Aqui, ó, as clínicas dentárias. Quando fizeram a demolição, né, dos prédios que haviam aqui, encontraram os fundamentos, né, a estrutura do portão sul dos muros originais da cidade, né? Aí tem uma placa escrito Cidade Murada. Aqui também tinha um sistema de escoamento de água, né? Então é uma estrutura anterior àquela urbanização desenfreada que ocorreu aqui. A vida aqui dentro, gente, era um negócio meio complicado, né? Esgoto, água, tudo clandestino, iluminação, muitas pessoas ficavam doentes, né? Não havia ventilação por conta desse amontoado de prédios, além das questões de ser um local totalmente fora da lei, né? E por ser um local fora da lei, além dos gangsters, do consumo de drogas e dos prostíbulos, havia também aqui produção ilegal de alguns tipos de materiais. Por exemplo, falsificação de objetos de marcas de luxo, comida clandestina que era feita aqui dentro, né, sem nenhum tipo de fiscalização e vendidos mais baratos para restaurantes de Hong Kong, dentistas e médicos que aprendiam por aqui mesmo o ofício, ou então vinham de fora e não conseguiam passar nas provas para se qualificar aqui no país e vinham atender aqui dentro. Enfim, era uma cidade que tinha todas essas questões ilegais, mas segundo a gente leu, havia também algum senso de comunidade, porque as pessoas estavam muito próximas, literalmente. Essa cidade, então, que crescia desordenadamente, né, com uma série de problemas, era um problema para Hong Kong. A China não estava nem aí para eles. O que acontecia, então? Houve alguns momentos em que havia, né, planos para a derrubada da cidade, mas o pessoal resistia e acabava que continuava aqui. Mas, pelo Tratado de Nanquim, a Inglaterra deveria entregar Hong Kong à China novamente em 1997. Então, 10 anos antes, começou de fato um plano junto, né, Hong Kong com a China, para poder derrubar, né, a cidade, demolir essa cidade. Em 1993, então, começa a demolição definitiva, né, as pessoas vão saindo, realocadas em outros espaços, e aqui é demolido. Hoje, este espaço, né, é um memorial desse lugar, né, e foi construído também um jardim, nos moldes dos jardins tradicionais chineses. É uma área de lazer,
né, para a população, para os turistas, tem quadra de esporte, né, além do jardim que a gente já falou, outras áreas, é um parque público, né, que as pessoas podem visitar, muito diferente do que acontecia aqui durante esse tempo todo. É notável o contraste entre os oásis de tranquilidade e a barulheira da construção civil aqui no entorno do parque.